Olá, tudo bem? Seguimos aqui repercutindo algumas notícias, alguns fatos de fim de ano e eu estou com um relatório que eu tive acesso um relatório que eu tive acesso da XP, né, que eles me mandam todo mês. Uma avaliação do fim de ano, né? Ibovespa fechou a 109.735 pontos. Com liquidez reduzida, o Ibovespa encerrou a última semana de 22 de lado, aos 109.735 pontos. Apesar de uma queda de 2,5% em dezembro, o principal índice da Bovespa terminou o ano em território positivo, com ganhos de 4,7%. Em dólares, o índice terminou 2022 com alta de 10,1%, bem acima dos mercados globais, que caminharam para terminar o ano com queda média aí de 20%. Na semana, o principal destaque entre as ações foi a BRF, na última semana do ano, né? Foi a BRF, que subiu mais de 10%, após fechar acordo de leniência na Justiça. Já no ano, as ações de maiores retornos foram a Cielo, com 142%, a PetroRio, com 80%, BB Seguridade, com 75%. Isso ele estava falando das ações do índice, do Ibov, né? Enquanto os piores foram IRB, com 78,6%, Americanas, com 68,7% e CVC, com 66,5%. No Brasil, a agenda política seguiu como o principal foco da semana e, pelo que a gente tem visto, continua, né, como o principal foco. Muito ruído, muito barulho, muita confusão, muita volatilidade. Eu adoro isso. Pense numa coisa que eu gosto, é isso. Porque nas correções a gente tem oportunidades, entendeu, gente? Nas correções temos oportunidades. As empresas não mudou nada. O que mudou é o humor das pessoas. As pessoas estão pessimistas, as pessoas estão nervosas, ansiosas, trazendo a política para a Bolsa de Valores. Isso é uma decisão desastrosa, é uma decisão estúpida. Me permita a franqueza. Empresas são empresas, empresas sobrevivem a governos. E estamos falando das empresas brasileiras, da elite empresarial brasileira. Nós não somos um país suburbano. Nós não somos um país de periferia, nós não somos um país de segundo escalão aqui na América Latina, muito pelo contrário, nós somos o principal mercado da América Latina e a nossa elite empresarial é compatível com essa grandeza. E no fundo, os governos sobrevivem ou desabam e desaparecem se não conseguirem se comunicar com essa elite empresarial. É assim que acontece. Vocês acham que a dona Dilma caiu por quê? Porque ela perdeu a mão da economia. Perdeu a mão da economia. Simples. Ah, foi o negócio da pedalada. Isso aí são os argumentos técnicos. Aí alguns petistas vão dizer, foi golpe. Oh, para de falar besteira. Ela caiu porque perdeu a condução da economia. Simples, gente, de entender. Aí as pessoas ficam querendo analisar bolsa com o fígado. Não funciona, não funciona. Não funciona, né? Não funciona. Então, voltando aqui, existe essa volatilidade, o governo federal estendeu a desoneração aí sobre os combustíveis, isso desagradou, logo no primeiro pregão do ano, a bolsa chegou a cair 3%, olha que coisa maravilhosa. Os estrangeiros devem ter soltado um foguete. Nos Estados Unidos, tivemos aí um fechamento também negativo, né, no ano que passou, foi o menor desde 2008, da crise financeira, né, de 2008, e na China temos aí aquela confusão toda ainda da política chinesa de combate à pandemia, era extremamente rígida, aí depois passou a ser extremamente leniente, e aí a gente ainda não sabe para onde vai esse assunto lá da China e que tipo de repercussão pode ter, né? O fato é que as restrições elas chegaram inclusive a zero para os viajantes que chegaram ao país a partir de 8 de janeiro.
né? Tudo isso, se de um lado acende preocupações com relação a contágio, pessoas doentes, mortes, possíveis mutações do vírus, do outro lado, você tem o lado cheio do copo, que é a economia que vai voltar a funcionar. A economia vai voltar a funcionar depois de um ano aí de lockdowns, né? E que tensionou a inflação no mundo inteiro. Eu já falei isso aqui. Só para vocês terem uma ideia, o Porto de Xangai é o maior porto de concentração e distribuição de cargas do mundo. Ele ficou em lockdown, aí variando de 30 a 45 dias, março, abril de 2022. O que aconteceu? Comprometeu as cadeias de produção global, gerou um aumento do frete marítimo de 500% praticamente, quase 500%, 490 e pouco, quase 500% de aumento de frete. Isso gerou um processo inflacionário no mundo todo. E ainda teve as loucuras do Putin, que quis fazer aquela guerra com a Ucrânia, um louco, entendeu? Um completo doente mental, devia estar internado no hospício, né? E aí tivemos também essa confusão e gerou instabilidade, pressão sobre o petróleo. Isso tudo gerou uma inflação decorrente de problemas estruturais, né? Então, os governos aumentaram a taxa de juros, o Brasil saiu na frente, deu uma acelerada na alta de juros, mas vamos lembrar que o que mais ajudou a conter a inflação no Brasil não foi essa alta da taxa de juros, foi a desoneração dos combustíveis. Essa foi a grande sacada, reduzir os impostos sobre os combustíveis, né? Que é quase a metade do preço que você paga na bomba vem de imposto, entendeu? E aí eu ainda vi agora esse início de ano alguns jornalistas com cérebro de caroço de feijão, entendeu? Discutindo essa questão do aumento dos combustíveis. Essa desoneração não deveria haver porque é o rico sendo beneficiado pelo pobre. O pobre está pagando a conta dessa redução, porque o pobre não anda de carro, o pobre anda de trem, de ônibus, a pé. Então ele não é beneficiado por isso. O cara tem um caroço de feijão no lugar do cérebro, tem que fazer um exame, né, para ver o que foi que houve no desenvolvimento cerebral dele que não aconteceu. Foi a alta, cara pálida, dos combustíveis que geraram a alta de todos os gêneros alimentícios, de produtos, de serviços, de tudo, entendeu? Foi isso que aconteceu, pela mãe da natureza. Veja vocês, os caras realmente não aprenderam nada na vida, são acéfalos. Pois é isso, então foi o combustível que gerou pressão inflacionária aqui. Quando reduziu no segundo semestre, né, os impostos sobre o combustível, aliviou a pressão inflacionária. Somado com a cacetada que o Banco Central deu na taxa de inflação, ajudou a conter mais rápido. Então, nós seguramos a inflação e terminamos o ano com a inflação melhor do que muitos países desenvolvidos, Estados Unidos, Europa e tudo mais. Isso é um ponto positivo. Mas não vamos nos enganar. Componente fundamental e decisório para essa queda da inflação brasileira foi a redução do combustível. Porque o combustível impacta o processo inflacionário brasileiro em tudo, produtos e serviços, sobretudo alimentação. Entendeu? Os jornalistas não sabem disso, são acéfalos, mas a gente precisa dizer aqui a verdade para que vocês raciocinem de forma adequada e não fiquem comendo essa pilha que está sendo noticiada aí em jornal e televisão, que é pura bobagem, gente que não sabe o que está falando, não tem raciocínio, cérebro de caroço de feijão, entendeu? Então vamos aguardar. Agora, em paralelo a isso, o que é que eu gostaria de dizer? Que os estrangeiros, eles fincaram o pé no Brasil, os estrangeiros fincaram o pé no Brasil e terminaram com quase 110 bilhões de reais de saldo positivo na Bolsa de Valores. Eles terminaram o ano com quase 110 bilhões de reais de saldo positivo na Bolsa de Valores. Que coisa maravilhosa, né? Os estrangeiros são especiais, porque eles sabem o que está acontecendo, eles focam nas empresas e compram na baixa e ainda ganham com o câmbio.
Então, se o nosso dólar estiver alto, como está, e se as nossas empresas estão baratas em real e mais ainda em dólar, eles se lavam, eles fazem a festa, fazem a festa. E não se iludam, é eles que vão fazer a bolsa subir, depois vão realizar, vão deixar a bolsa cair, vão voltar, vão fazer a bolsa subir, vão realizar, vai deixar cair, depois vão voltar de novo e eles vão fazer essa festa talvez 2 ou 3 vezes em movimentos de alta na bolsa este ano. Tome nota! Agora, se você quer acompanhar isso de perto, assine a Seleção de Empresas, porque aí você vai ter essa leitura de fluxo dos estrangeiros todo mês, feita por mim. Seleção de Empresas, R$360. Você vai pagar R$30 por mês, R$1 por dia, para ter essa leitura de cenário macroeconômico, ainda ter a análise das empresas que eu invisto e de empresas que eu estou estudando. Venha para a Seleção de Empresas, não perca tempo, vai mudar a sua vida, tenha certeza disso. Deixa o like, compartilhe com os amigos, fiquem com Deus e até a próxima.